Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Valor A2. E qual é o quadro de hoje, Cíntia? Hoje é dia de Hoje o Tema é Seu. Quadro que nós criamos aqui para que você indique de qual tema você gostaria que nós falássemos. E hoje nós recebemos uma mensagem, vamos falar de uma mensagem que eu achei muito especial, porque eu acho muito legal a gente falar desse tipo de tema, que é a mensagem do Arlindo. E ele diz assim: Oi, casal do Valor A2. Eu quero iniciar nesse mercado de criptomoedas, mas não sei nem por onde começar. Vejo vários vídeos, mas nenhum é tão claro com iniciantes. Obrigado e colocou o seu nome Arlindo, né? Arlindo. Seja bem-vindo aqui ao quadro Hoje o Tema é Seu. E, na verdade, essa pergunta dele, eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas que acompanham o canal e que, de repente, estão perdidas, né? Caíram de paraquedas aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que já têm o conhecimento, mas é interessante a gente também abarcar essas pessoas que querem saber, querem dar o primeiro passo em relação a investimentos voltados às criptomoedas. Eu acho que são duas coisas. A gente pode aqui colaborar com a dúvida do Arlindo, e pessoas no mesmo perfil dele, que são pessoas que estão iniciando, e também pessoas que começaram meio vida louca. Vou entrar para ver no que dá. Então, eu acho que vale a pena essa orientação para quem começou, mas ficou meio perdido depois de ter começado. Pois é, Cíntia. Mas antes de a gente continuar, eu sei que é cansativo, mas a gente tem que deixar extremamente claro, né, que esse vídeo aqui não é recomendação de compra, muito menos venda, serve apenas como objeto de estudo. Não somos responsáveis por quaisquer conduta dos investidores e nunca invistam valor que lhe fará falta, conforme está passando aqui o disclaimer. É isso. Dan, eu acho assim, ó, o primeiro passo para quem quer começar nesse mercado é entender se está pronto para esse mercado. Porque, assim, tem muitas notícias de pessoas que ganharam muita grana e isso realmente acontece. Mas para essa pessoa ter ganho muita grana, pode ser que ela em algum momento também tenha perdido. Então, como a gente está falando de um mercado que é extremamente volátil, eu acho que o primeiro passo é você saber se você está pronto. Quais são as formas de eu saber se eu estou pronto para esse mercado? Então, Cintia, mas antes da gente continuar aqui essas nossas dicas, né? É interessante também pontuar que nós temos lá um Instagram repleto de sugestões, de dicas, de comentários, né, de informações ali, que inclusive esse vídeo aqui a gente está meio que pegando informações desse conteúdo que nós fizemos no Instagram para trazer para vocês, né? Que foi feito lá no começo para iniciantes. Então, @valora2. Se você ainda não é inscrito, dá uma olhada no canal, se inscreve lá, que sempre que dá a gente coloca conteúdo de valor lá para vocês. Que, inclusive, estou aqui pegando uma colinha desse nosso post do Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Análise de perfil. Nós temos aqui 3 tipos, né, de investidores. Nós temos aqui o moderado, ele varia, né, de moderado a agressivo, né? Então, assim, quanto mais agressivo, mais você está disposto, né, a se expor ao risco. Tá? Nós temos aquele perfil moderado, aquela pessoa que vai com calma, que coloca o primeiro pé, depois coloca o segundo pé, antes de entrar num lago fundo. Se o seu perfil é conservador, gente, passa longe. Que aí esse mercado não é para você. Então, se você fizer uma análise de perfil de investimento e você identificar que o seu perfil é conservador, é importante a gente dizer, passa longe. E um comentário que um colega fez foi o seguinte, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de ações, de bolsa de valores, de mercado tradicional, que já é de altíssimo risco, né? Em comparação com criptomoedas, seria mais ou menos o seguinte. Imagina só que o mercado tradicional de ações seria correr com kart. E criptomoeda seria mais ou menos ali uma corrida de Fórmula 1. E isso já tendo em mente que o mercado de ações, o mercado tradicional, já é extremamente volátil. Já é volátil e agressivo. Aí, assim, as pessoas perguntam, pô, mas como que eu vou saber o meu perfil de investidor? Aí você pode usar até a própria B3, tá? Que lá você encontra a análise de perfil de investidor. Se você tem conta em banco, você consegue também fazer lá no seu banco a análise de perfil de investidor. Então, tem vários meios, procura no Google lá, análise de perfil de investidor, que você vai encontrar onde fazer a sua. E outra sugestão que é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão começando agora, é o seguinte, pessoal. Use o dinheiro que não lhe fará falta, pelo menos a curto prazo, tá? Então, sei lá, você está precisando pagar uma conta e teve a seguinte ideia. Eu vou investir em criptomoedas para poder lucrar e no final do mês eu pago minha conta de luz. Não faz isso não. Não faz isso não, porque tem chance de dar errado. Pode dar certo?
Pode, para quem é mais experiente, para quem já está acostumado a trabalhar nesse mercado, e ainda assim, para quem é experiente, pode dar errado também, porque como a gente fala, existe a volatilidade no mercado. Por mais que você tenha estratégia, pode acontecer alguma coisa globalmente que está fora do controle do mercado e aí acontece alguma caca aí no meio do caminho. Então, é importante que no mercado volátil como esse, você fala assim, eu vou colocar aqui um dinheiro para investir, um dinheiro que eu posso esquecer dele. Isso mesmo. Aquele dinheiro que você está pensando, eu ganhei, eu não contava com o recebimento de um dinheiro, seja lá, não sei, um brinde, um presente, né, algo nesse sentido aí que você não iria utilizar mesmo. E quando eu falo assim a curto prazo, né, a gente está falando em pelo menos 6 meses, tá, pessoal? Porque é o seguinte, eu, por exemplo, já me posicionei numa criptomoeda que ela corrigiu, né? E levou 8 meses para voltar a ficar no 0 a 0 ali, entendeu? Então, no mínimo, para começar a pensar nisso, 6 a 8 meses ali, que você não vai contar com dinheiro, tá? Importante a gente dizer aqui, para quem está começando, o que é o corrigiu? Corrigir, cair, tá? Ter uma queda ali, independente se ela é alta ou baixa, né? Corrigir significa o equilíbrio do mercado, né? Porque os criptativos, eles sobem, descem, então, quando ele corrige, ele está se estabilizando na medida do possível, logicamente, né? Mas é queda, resumindo, é queda. Bom, para fechar aqui, assim, ó, você se faz uma pergunta, eu vou precisar desse dinheiro? Se a resposta for sim, eu posso precisar desse dinheiro? Se a resposta para essa pergunta for sim, não coloque essa grana em criptomoedas. Muito bom. Próximo passo aqui, pessoal, escolha uma corretora. Existem milhares de corretoras disponíveis no mercado, né? Cada um com as suas peculiaridades, e é interessante você saber qual é melhor para o seu tipo de proposta, o seu tipo de investimento. Tem pessoas que só querem, por exemplo, investir, colocar uma criptomoeda e deixar lá. Outras querem fazer farm, outras querem fazer staking, outras querem, sei lá, ter uma renda passiva. Então, cada corretora, algumas têm quase todos esses critérios, essas funções, digamos assim, né? Mas eu acho muito interessante escolher uma corretora que vá, né, de encontro ao que você precisa. Claro que num primeiro momento, eu acho que a pessoa que está começando vai começar ali carteira spot. Gente, assim, ó, é muito arriscado você colocar o pé no primeiro momento, por exemplo, em farming, em mercado de futuros. Pensa bem antes de fazer isso. Conhece o mercado primeiro. Ah, mas mercado de futuro dá muita grana. Dá, mas depois que você já tem uma estratégia formada e muito conhecimento. Por que a gente indica aqui escolher a corretora? Dá para fazer por fora da corretora? Dá para operar por fora da corretora. Só que a corretora, ela traz um ambiente mais amigável, com várias delas, inclusive, tem parte de ensino mesmo, né? As suas famosas academies lá, né? Então, que você pode tirar muito conteúdo de valor dos conteúdos da corretora. Dessas aulas que eles colocam lá, é importantíssimo. Cíntia, só antes da gente continuar aqui, nós estamos preparando um material aqui muito rico de conteúdos. É claro que a gente não vai conseguir falar tudo num único vídeo, né? Então a gente está preparando um PDF. Logo vocês terão super baratinho, super acessível, mais barato que uma pizza, tá? E vocês terão acesso realmente a todo esse conteúdo ali condensado, com várias dicas, várias sugestões, literalmente pegando na mão de vocês. E nessa linguagem que a gente conversa aqui, gente, uma linguagem fácil, descomplicada para quem está querendo operar nesse mercado. A gente está tratando esse projeto com muito carinho, tá no forno aí, logo vai sair. Isso mesmo. E assim, para a gente poder fechar, né? Claro que tem muitas dicas, muitas sugestões. A gente está pegando aqui um compilado aqui mais curto, né? Para que vocês entendam ali de uma forma mais didática, tá? Antes de investir também numa criptomoeda, a melhor coisa na verdade, a melhor coisa do mundo, vocês têm que sim analisar os projetos antes de investir. Exato. Não dá para você colocar dinheiro em qualquer coisa que o seu vizinho falou, que o seu primo disse, ou seja lá o que for. Não, porque o que deu certo para o seu primo, para o seu vizinho, pode ser uma droga para você. Né? E tem a questão do time também, né, Cíntia? Sim, porque de repente o seu vizinho fala assim, vamos falar de Shiba Inu, que é um negócio que a gente sempre fala aqui no nosso canal, porque o nosso público curte muito esse criptoativo. Poxa, eu ouvi que o cara colocou em Shiba Inu, vou colocar em Shiba Inu também. Aí você vai lá e coloca. Aí quando você vai olhar direito para aquilo, você colocou quando ela estava num preço altíssimo. E ela está corrigindo, ela está descendo, ela está caindo. Por quê? Porque o mercado precisa se regular. E aí, para chegar no preço normal, vamos chamar assim dela. Subiu para caramba, você colocou lá em cima. Então, assim, não basta você seguir a dica lá do vizinho, do amigo, que sim, pode ser boa, mas talvez seja no momento errado.
Exato, esse timing tem que ficar. A gente tem que sempre deixar claro que o timing ele varia muito do criptativo, né? Por exemplo, a gente tem que verificar o último all-time high, qual o potencial de alta ou de queda desse criptativo, e isso às vezes a gente pode perder. Por isso que é interessante quando você vai entrar no projeto, você tem que estudar, tem que verificar o seu histórico, quanto que ele caiu, quanto que ele subiu, qual o potencial dele. São várias situações que você tem que ter muito critério antes de se posicionar, até porque dinheiro não cai do céu, né? E o que esse criptativo tem a oferecer também? Porque não adianta você colocar seu dinheiro onde não tem valor, porque preço é diferente de valor, a gente sempre fala isso aqui, não adianta você colocar o seu dinheiro onde não há valor. Então, assim, por que você tem que olhar, o que esse projeto faz, o que ele tem a oferecer, o que eu ganho tendo esse criptoativo? Tá. Outra coisa, pessoal, muitas pessoas não dão valor, mas eu gosto de entrar em projetos auditados. E não importa qual empresa. Se ele está auditado, significa que ele passou por uma série de critérios que, no ponto de vista dessa empresa, ela acha que é interessante para as pessoas que, em segurança, logicamente, tá? Para as pessoas que estão investindo. Então, ele tem um filtro lá, feito de forma automática, para verificar se esse projeto é confiável ou não. Então, de preferência, claro que nem todos os projetos têm auditoria, alguns são lançados recentemente, ainda não passaram por esse filtro. Mas, se possível, entrem em projetos que têm auditoria. Mas aí vem aquela pergunta, Cíntia, projetos que têm auditoria são 100% confiáveis? Claro que não. A gente tem experiências aí no mercado de projetos que já estiveram, leia-se Terra Luna, quem está entrando agora pesquisa mais sobre isso, que estiveram em primeiro lugar em auditoria como a moeda mais segura do mundo e 2 ou 3 meses depois virou pó. Hoje ainda voltou e tal, mas assim, chegou a cair 99,99%. Era a mais segura do mundo. Porém, essas empresas de auditoria, elas têm mecanismos que podem ajudar e que nós não temos, né? Que podem ajudar a entender qual é o patamar de segurança desse criptoativo. Agora, a gente está falando assim, avalie, olha para o projeto. Onde que eu vou buscar informação? Então, Cíntia, para quem está começando agora nesse mercado, deixa eu só passar a minha cola aqui para a Cíntia, tá? A gente não consegue realmente acompanhar todos os nossos roteiros, então a gente tem que realmente ler, quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Opa. Mas vamos lá. Nós temos aqui uma ferramenta excelente, eu estou colocando aqui para vocês agora, chamada CoinMarketCap. Aqui você tem acesso às principais informações de um criptativo. Então, todas as vezes que a gente vai entrar para verificar se o criptativo é bom ou ruim, claro que na nossa opinião, né, tá aqui. Né, nós temos aqui o preço atual desse criptativo. Olha só, lembra que falamos de correção ou queda? Isso daqui é queda, ó. Queda possível correção, né, de 0,13%. Colocamos aqui o Bitcoin, que é o criptativo mais famoso do mundo, né? E aqui você pode olhar aqui, ó, comunidade. Você pode verificar aqui a blockchain dele. Você tem acesso ao site do Bitcoin ou de qualquer outro criptativo, tá falando do Bitcoin, mas... É um exemplo aqui, mas assim, o CoinMarketCap, eu acho que lista em torno de 20 mil criptoativos, tá? Existem mais de 60 mil no mundo, o CoinMarketCap lista os 20 mil criptoativos. Existem outros sites como o CoinMarketCap, CoinGecko, por exemplo, é um deles, e as corretoras também trazem informações muito ricas sobre os criptoativos, talvez não tanto com o nível de detalhe do CoinMarketCap, mas também tem informação. Por exemplo, pessoal, aqui a gente tem aqui o valor de mercado do Bitcoin, que hoje está na casa dos 585 bilhões de dólares. Não estamos falando em bilhões de reais, estamos falando em bilhões de dólares. Se você multiplicar aqui esse valor em reais, nós teríamos aproximadamente aqui 2 trilhões e 500 bilhões de reais, perdão, tá? Nós temos aqui também o volume das 24 horas e também temos o fornecimento, né, do criptativo. Então, por exemplo, o Bitcoin ele foi concebido com 21 milhões de unidades. É interessante a gente saber isso, né? Quantas moedas foram criadas de determinado criptativo, para a gente também analisar se ela pode ter potencial de chegar a um valor que a gente acredita, tá? Então, por exemplo, descendo aqui nós temos o gráfico do criptativo em questão, né? Importante olhar gráfico, tá, gente? Para, você precisa ser um analista gráfico? Não. Mas é importante você ter a noção de subidas e quedas desse criptoativo que você está avaliando para entender como que ele se comporta, em quais momentos ele caiu mais, em quais momentos ele subiu. Então, assim, você precisa ser um especialista? Não, mas você precisa ter uma noção em que momentos ele subiu, em que momentos ele caiu historicamente para você fazer a tua estratégia.
por exemplo, aqui, uma análise bem simples, né? Só para vocês entenderem aqui, esse gráfico aqui é de um ano no Bitcoin. Então, a gente viu que, por exemplo, 15 mil dólares, olha só que interessante, chegou nesse ponto aqui, ó, 15 mil dólares, e hoje ele está custando 30 mil dólares. Caso ele chegue novamente a 15 mil dólares, 16 mil dólares, a gente já sabe que ele chegou a 30 mil dólares, já sabemos que ele chegou a 44 mil dólares, já chegou a 69 mil dólares. Ou seja, se não tiver fatores externos, ele tem um super potencial de voltar ao preço que ele já custou. Uhum. É algo simples, tá? Mas, assim, depois que você tiver mais, vamos dizer assim, que você já tiver estudado mais, que a cultura do mercado tiver mais intrínseca em você, vale a pena também fazer um estudo gráfico. Exato. Agora, o Bitcoin caiu 16 mil dólares. Será que ele vai voltar, com certeza, a 30, 40 mil dólares? Não sabemos. Não existe certeza nesse mercado. A gente está falando de volatilidade. Nós estamos falando de potencial. Tem potencial? Já se ouviu falar de potencial de até 100 mil dólares no Bitcoin. Já ouvi gente falando em 2025 de valer $1 milhão no Bitcoin. Exato. Mas assim, estamos falando de potencial. Vou vender a minha casa para comprar um Bitcoin porque ele vai chegar a $1 milhão? Jamais. Não. E para fechar, nós temos a seguinte frase que eu sempre falo nos meus vídeos. No mundo das criptomoedas, tudo pode acontecer, inclusive nada, mas antes, vamos só puxar um detalhezinho aqui também, que é a cereja do bolo. Não se desespere em momentos de queda. Por quê, Cíntia? Por quê? Porque existe potencial para subir de novo. Então, assim, o que a gente sempre comenta aqui nos nossos vídeos, tem que ter estômago para operar nesse mercado. Por quê? Porque se você se desesperar, tudo que a gente faz no modo desespero, a gente acaba fazendo sem pesar todas as consequências. Então, vamos lá. Eu vi que eu tenho do criptoativo X, ele caiu 40%. Eu vou vender isso aqui porque meu dinheiro está sumindo. Não. Tá, mas aí tem que parar para pensar. Esse criptoativo ele tem potencial para subir de novo? Existe chance de eu me recuperar? Ele já chegou num preço mais alto, ou ele já passou por um momento de recuperação como esse? Então, assim, não existe alta infinita, assim como não existe queda infinita. Depende, para a Luna rolou uma queda infinita. A Luna rolou, mas enfim. Mas assim, gente, é um caso que aconteceu, falando de criptoativos consolidados, acho que o principal aí foi o da Luna, né? E assim, ó, em algum momento, vender na baixa pode ser necessário, se o projeto não demonstrar chances de subir. Perdi, mas peraí, eu entrei no mercado onde eu estava disposto a perder um pouco para ganhar muito. Claro, isso também é uma estratégia. Agora, deixa eu só mostrar um exemplo do que a gente está falando em não se desesperar em momentos de queda. Imagina só que você comprou aqui o Bitcoin na casa dos 24 mil dólares. E ele chegou aqui a, deixa eu ver aqui, 19 mil, tá? Eu tô pegando o gráfico dos últimos 3 meses, tá? 19 mil, 20 mil. Imagina só, nossa, eu paguei 24, ele caiu a 20. Eu vou vender. Imagina se você tivesse vendido. Eu vou vender porque eu não vai cair mais, isso aqui vai morrer, vai virar pó. E agora? Que e eu tem vou fazer? Notícias assim, tá? Sim. Então, olha só, a pessoa que comprou aqui nos 24 e caiu a 19, 20 mil, se tivesse vendido aqui, ela teria tomado prejuízo. Por quê? Porque logo ele chegou aqui a 30 mil dólares. Que então, é o que está custando hoje. Que está custando hoje. Então, de repente, a pessoa está aqui, se assustou, nossa, está caindo demais, eu vou vender. Então, por isso que não é interessante vender um ativo, lógico, se você acreditar que ele tenha realmente ele consiga reverter essa situação, tá? Então, às vezes é interessante manter o criptoativo sabendo que no futuro ele tem potencial. No caso do Bitcoin, como eu disse, ele chegou a 109 mil dólares, ele pode novamente chegar nesse valor, né? Então, assim, o Arlindo que escreveu aqui pra gente, falando, e agora, por onde eu começo? Passar um resumão pro Arlindo e para todo mundo que tá esperando. Por onde eu começo? Primeiro, meu perfil. Segundo, escolher uma corretora para ter um ambiente amigável. Depois você vai pensar em operar fora disso, mas é escolher uma corretora, estudar os criptoativos e trabalhar aqui, ó, a cabeça. Porque não dá para se desesperar quando cai. E outra coisa, assim, que para mim é mais importante do que tudo isso que você falou, Cíntia, né? Se for para poder votar numa coisa mais importante, eu votaria, que é seguir o nosso canal, seguir o nosso Instagram, que aí você terá acesso a esses conteúdos com a máxima qualidade possível. É isso aí, gente. Para quem está participando aí, para quem está de olho lá no nosso site, acessa aí Hoje o Tema é Seu e a gente traz aí o seu tema com todo carinho para falar para vocês. Quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve também.
Isso mesmo, pessoal. E para quem chegou até esse ponto aqui, né? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos puxar aqui a seguinte hashtag. Eu quero aprender. Significa que vocês estão chegando agora e querem ter esse conhecimento voltado ao universo das criptomoedas. Excelente, Dan. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.